tema de hoje, a estratégia vem do Senhor. Meus irmãos, nunca precisamos tanto de Deus e das estratégias que Ele tem para as nossas vidas como no tempo atual. Quando Deus encontra, e isso Jesus deixou bem claro lá no livro de João capítulo 4, quando Ele tratava uma questão com uma mulher samaritana, Jesus ele disse: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa expressão procura é interessante porque você só procura algo que está difícil de encontrar. E quando Deus encontra pessoas que têm um coração voltado para Ele, conectado com Ele, por certo, Deus vai revelar, vou usar até uma outra expressão, quer revelar estratégias para as nossas vidas diariamente. Não é só uma ou outra vez, diariamente. E é interessante que quando você fala de estratégias, a gente lembra da história. E a história passada, antes de Cristo, Deus sempre foi um estrategista para com os seus servos que o buscavam. Antigamente, os homens se degladiavam, se matavam, haviam exércitos que lutavam contra exércitos. O próprio povo de Deus tinha o seu exército. E por conta de ter esse exército, todos os povos que tentavam contra o povo de Deus, enquanto eles estavam debaixo da proteção, da orientação e da estratégia que Deus dava, eles tinham vitória. No momento que eles se afastavam, no momento que eles se esqueciam de Deus, que eles deixavam de lado essa conexão, eles eram subjugados, foram presos. Algumas vezes a Bíblia relata sobre isso. Em vários textos a Bíblia mostra e ensina que eles viveram tempos de liberdade, mas também viveram tempos de escravidão, de prisão. Isso aconteceu justamente porque eles não ouviram a voz de Deus e nem entenderam a estratégia que Deus queria dar para eles. E por isso, nessa manhã, eu quero estudar sobre isso, porque se a gente pegar a Bíblia, e eu gosto de alguns exemplos bíblicos, principalmente de Davi. Davi foi um homem chamado guerreiro. Desde a sua mocidade, a capacidade, o caráter, o jeito de ser, a personalidade de Davi foi forjado. Porque desde mocinho, 16, 17 anos, ele já cuidava das ovelhas do seu pai, da criação do seu pai. E, segundo os textos que nós lemos, que descrevem, ele cuidava de uma forma assim, corajosa. Por exemplo, quando ele se tornou um musicista de Saul, o primeiro rei de Israel, ele ia para lá, ele tocava e dali ele saía e ele voltava para a casa do seu pai. E numa dessas voltas, o seu pai fala: olha, os seus irmãos foram convocados para o exército, está havendo alguma coisa lá, vá saber como é que eles estão. Leva para eles, inclusive, uma provisão, um queijo, um mel, um leite, alguma coisa, umas roupas, para que eles sejam abençoados nesse momento que está acontecendo. E o texto diz que naquela idade, 18 para 19 anos, no máximo 20 anos de idade, Davi, quando chegou e viu aquela situação, já estava mais ou menos há 40 dias nesse confronto. Golias, ele aparecia de manhã e falava: tem algum corajoso que quer me enfrentar? E Golias tinha 2,80 metros de altura, segundo os estudiosos bíblicos. 2,80 metros, só a couraça dele, que ele colocava no peito, pesava 70 quilos.
Então era um soldado bem treinado, forte, grande, que todos os soldados de Israel, quando ouviram, ficaram com medo. Mas Davi, quando viu aquela situação, apesar de ter 1,65 de altura, ser bem ruivo e tal, aquele baixinho e tal, Davi, quando viu aquela situação, ele falou: não, eu não vou aceitar que um camarada desse venha afrontar o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Aí quando ele foi falar com Saul, ele falou: eu vou enfrentar. Saul falou: toma uma armadura. Ele falou: não está cabendo, está muito difícil, deixa. Ele falou: mas você vai enfrentar? Sim, eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso, que tentaram lá pegar os animais do meu pai, lutei contra eles, briguei com eles e venci. Esse filisteu aí, eu vou lutar contra ele e Deus vai me dar a vitória. Então ele foi, e você sabe da história, com uma pedrinha apenas, na sua habilidade de lançar pedras com uma funda, ele acertou bem num lugarzinho onde tinha, no capacete que Golias usava, só tinha uma entradinha, foi ali que ele acertou, ele ficou atordoado, caiu. Davi correu, pegou a própria espada de Golias, cortou-lhe a cabeça e levou a cabeça para Saul. Aí o povo, o exército de Israel, quando viu aquilo, ficou inflamado, foi para cima dos filisteus e houve aquela guerra, exército contra exército, muita gente morreu e tal. Antigamente era assim, a luta de antigamente era contra os homens. E nessas lutas, por exemplo, Deus sempre dava estratégias. Davi se tornou um grande rei mais para frente, mas antes de se tornar rei, ele se tornou um grande guerreiro de várias batalhas. E em 2 Samuel, acompanhe aqui no telão, capítulo 5, versículo 17, o texto diz assim: ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Ele tinha uma fortaleza na época. Versículo 18: tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, 19, Davi perguntou ao Senhor, olha que coisa, ele orou, falou: Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Veja, ele tinha derrotado anos antes Golias, mas já havia uma certa paz entre eles. Ainda assim, os filisteus tinham aquela mágoa no coração, aquela raiva. Um dia eles ainda queriam destruir o exército de Israel. Versículo 20: então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Versículo 21, como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e os seus soldados os apanharam. 22, mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. 23, de novo Davi consultou o Senhor, que lhe respondeu: não ataque pela frente. Olha a estratégia, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e o ataque-os em frente das amoreiras. Presta atenção nesse versículo, versículo 24. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. 25, Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. O que eu aprendo com isso? Nosso Deus é um Deus de estratégia. Eu já falei aqui outras vezes, a Bíblia fala sobre isso. Deus, ele é tão criativo, ele é tão poderoso, ele é tão sábio, tão inteligente, que Deus não faz tudo igual. Por exemplo, teve gente no passado, teve uma época no passado, que Josué recebeu de Deus uma estratégia. Olha, para você destruir lá aquela cidade, aqueles muros, você precisa dar 6 vezes, uma vez por dia, e no 7º dia, 7 vezes, depois você toca as trombetas, você vai ver o que vai acontecer. Vieram para baixo as muralhas, eles entraram, invadiram, conquistaram aquela cidade.
Tem gente hoje no século XXI que ainda faz isso. Vamos dar uma rodeada num lugar e vamos depois... Irmãos, isso aqui foi para aquela época. A não ser que Deus tenha dado esse tipo de estratégia para a pessoa hoje, o que é muito difícil. Porque Deus é estrategista. Deus faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A capacidade de Deus de estratégia é muito grande. Nós é que somos limitados. Por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1, diz assim: depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Meteg e Amá. Versículo 2, Davi derrotou também os moabitas, ele os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das suas primeiras medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim, os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. 3. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. 4. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. 5. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Versículo 6, em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi e em todos os lugares aonde ia. Versículo 7, Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer. Versículo 8, de Tebá, o Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi levou grande quantidade de bronze. Versículo 9, quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Meu irmão, cada nome bacana, né? Enfim, estou lendo o que está aqui. E com Jorão mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. Versículo 11, o rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomados de todas as nações que havia subjugado. 12, Edome e Moabe, os amonitas e os filisteus e Amaleque. Também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. 13, Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. 14, ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares que ia. Enfim, estou repetindo aqui o que eu já li. E Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Primeira questão. Quando eu busco a Deus, quando eu ouço Deus, lembra que Deus falou para Davi? Você vai por trás. Quando você ouvir passos sobre as amoreiras, é um sinal para você ir, porque tipo assim, são os passos do Senhor, ou do anjo do Senhor que está ali. Você vai ouvir, eu estou na frente. Porque a própria Bíblia diz, daqui a pouco eu vou citar esse texto, que quando nós temos Deus como Senhor de nossas vidas, quando nós buscamos a Ele de todo o coração, a batalha pertence ao Senhor. É Ele que luta por nós. Davi foi um cara muito esperto, porque ele buscava a Deus. Por exemplo, Samuel, em 1 Samuel 17:47, ele disse: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. E Deus entregava. Agora, tem uma questão aqui dentro dessa, que daqui a pouco você vai entender profundamente por que nós estamos estudando sobre esse tema hoje.
Porque Davi, como rei e como guerreiro, era fantástico. Ele não perdia a batalha. Ele buscava a Deus e Deus dava sempre estratégias para ele. Tipo, agora deixa comigo, tipo, vai por trás, vai pelo lado, deixa o exército, faça isso, faça aquilo, porque ele sempre buscava. Acontece que nas questões pessoais, Davi, algumas delas, deixou de buscar a Deus. Deixou de pedir a Deus que tivesse misericórdia de sua vida. Tem outros textos, eu não tenho tempo aqui para ler, mas tem textos, por exemplo, naquela época, né, isso era permitido por Deus. Davi, ele começou com uma esposa, filha de Saul. Depois ele acabou ficando com uma outra mulher, que era a mulher de Nabal, que o cara era tão ignorante, tão mesquinho que acabou morrendo. E aí Davi acabou ficando com essa mulher também. Teve uma terceira mulher que ele também teve com ele. Tem um texto aqui desse relato que diz que quando ele começou a reinar lá em Israel, que houve aquela junção de Judá com Israel, e ele começou a reinar sobre os dois, o texto diz que Davi, ele aumentou o seu número de mulheres. Pela minha conta, ele chegou de pelo menos 10. Pelo menos 10. Mas ainda assim, com 10 mulheres, que o texto relata, e vários filhos que ele teve, um belo dia, ele não foi para a guerra. Um belo dia ele falou, vão vocês, que hoje eu vou descansar. E nesse dia de descanso, o texto diz que ele sai do seu palácio, e ele vê ali do lado de fora uma mulher se banhando, e ele se apaixona pela mulher, e manda chamar a mulher, e se deita com a mulher, e a mulher era esposa de um dos guerreiros que ele tinha, e a mulher fica grávida, e depois ele chama o marido dela, tenta fazer com que ele se deite com ela, ele fala, não vou porque eu estou em guerra, e tal, enfim, ele manda dar uma ordem para colocar lá na frente do exército, para o cara morrer, e o cara morreu. Aí morreu, teve um luto. Alguns dias depois ele trouxe a mulher para morar com ele, e aí Natã, que era o profeta atual, ele foi e falou para Davi, olha, você fez isso, Deus, né, Deus vai castigar você. Você não devia ter feito isso. Você já tem 10 mulheres, por que você foi cobiçar a mulher do outro? Ou seja, o que eu estou querendo te dizer? Nas questões pessoais, você já pensou se Davi, se todos nós, antes de pecar, se a gente consultasse a Deus, Senhor, eu estou pensando em pecar, Senhor. Aquela pessoa ali, eu estou pensando em dar um golpe naquele cidadão. O que o senhor acha, Deus? O que vocês entendem que Deus faria? Não, filho, vai mesmo. Claro que não. O problema é que nós nunca consultamos a Deus quando a gente está sendo tentado a pecar, a errar. E esse foi o caso de Davi. O cara era um estrategista, o cara tinha um exército imenso, ouro, prata, riqueza, mulheres, reino, era reconhecido, mas na sua questão pessoal, ele foi derrotado algumas vezes. E esse grande, entenda essa expressão grande, não é por causa do pecado do sexo, é porque na igreja hoje, quando a pessoa fala mal do outro, fala, aquele ali é fofoqueiro. Quando a pessoa é mentirosa, aquele ali é mentiroso. Quando a pessoa comete um ato sexual, e aquele ali é adúltero, pecado, aquele ali e tal. E olha, meus irmãos, se você olhar à luz da Bíblia, o fofoqueiro, o pecado que ele comete é pior do que o adúltero. Segundo a Bíblia. Mas Davi cometeu esse erro e ele sofreu. Porque em vez de ele olhar para a pessoa, quem sabe até considerá-la bonita e tal, e voltar e ficar dentro com a sua... Não, essa é a questão. Até que o tempo passou e o povo, como eu disse, antes de Jesus, era homem contra homem. Era aquela luta, aquela coisa sanguinária.
Os exércitos daquela época já, eles desenvolviam táticas terríveis. Se você lê a história da humanidade, por exemplo, o exército de Nínive, aonde Deus mandou Jonas pregar, era um exército sanguinário. Eles cortavam braço, cabeça, perna, eram terríveis. Por isso que Jonas não quis ir para lá. Se você olhar a história, a mais recente, próxima de Jesus, o exército de Roma, ele destruiu centenas de milhares de vidas, vários vilarejos, várias cidades foram tomadas, porque na época Roma tinha um exército poderoso, bem treinado. Paulo até usou o exemplo do treinamento deles para falar para a igreja, treinar na dimensão espiritual, na vida espiritual, essa questão. Aí veio Jesus. E Jesus, quando veio, ele vem estabelecer um novo tempo, uma nova aliança. E quando ele estabeleceu essa nova aliança, quando ele falou sobre isso, ele passou 3 anos falando, olha gente, agora, em vez de você ir contra o seu inimigo, ao contrário, ore por ele. Se ele tiver sede, dê água para ele beber. Se ele tiver fome, dê comida para ele comer, Se ele tiver sem roupa, dê roupa para ele vestir. Ou seja, Jesus veio trazer um reino, um momento, um tempo diferente. E quem entendeu isso foi o apóstolo Paulo. Mas para chegar nessa questão, Jesus precisava pagar um preço, e um preço caro, de sangue. E é aí que eu quero ler com vocês um texto, você que trouxe a sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 22. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 22, versículo 14 em diante. O texto diz assim: quando chegou a hora, se você ler um pouco antes, você vai ver que Jesus estava na época da Páscoa. Páscoa era um memorial que eles tinham de comemoração da saída dos hebreus lá do Egito. Eles foram escravos, Deus os libertou e tal. Aconteceu aqueles milagres, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, o sustento durante o tempo que eles passaram no deserto. Enfim, eles comemoravam a Páscoa ao menos uma vez por ano, era uma festa de dias, inclusive, né? E nessa época de Jesus, os judeus também da época, eles também comemoravam. E Jesus, como judeu, ele falou, chegou a hora, então você vai na tal cidade, você entra naquela cidade, você vai encontrar um homem assim, assado, tal, ele vai te mostrar um lugar que ele tem na casa dele, pega aquele lugar que ele vai ceder, prepara a Páscoa para a gente, os pães, tudo bonitinho, que daqui a pouco eu chego lá e a gente se encontra. Versículo 14 de Lucas. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Versículo 15, e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. 16, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. 17, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. 18, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aí ele começa a instituição da ceia, ele diz, tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim, como um memorial do que está sendo realizado. Versículo 20, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Versículo 21, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Versículo 22 agora, o filho do homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. 23, eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo.
Versículo 24, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. 25, Jesus lhes disse: o reino das nações, ou os reis das nações, dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. 26, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. 27, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. 28, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. 29, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Aí Jesus fala assim, 31, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. 32, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Olha o que Jesus fala para Pedro, depois de 3 anos, Pedro do lado dele. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. 33, mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão, para a morte. 34, respondeu Jesus, eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você negará que me conhece. 39, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. 40, chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Versículo 41, ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. 42, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. 43, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. 45, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. E por último, 46, desse que quero ler, por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Bom, o que eu aprendo com isso? Algumas questões importantes aqui. Deus é um Deus estrategista. Davi sabia disso e obteve várias vitórias pelas estratégias que Deus mandou para ele. Jesus veio estabelecer um novo reino. Que reino é esse? O reino dos céus. Como é que é os céus? Diferente desse reino de terra. Um reino onde reina o amor, a paz, a fidelidade, a comunhão. E aí Jesus veio e nos 3 anos que ele viveu pregando o Evangelho, se você pegar textos bíblicos, como eu disse, eu não tenho tempo para falar aqui, mas existem N textos bíblicos que diziam o seguinte, e Jesus saiu para orar, e Jesus saiu para orar, e Jesus saiu, foi buscar a Deus, e Jesus falou com o Pai, até antes de ser preso, Jesus fala com o Pai. E é interessante que, por que Jesus orava tanto? Vamos dizer assim, ele precisava orar? Ele não precisava orar. Filho de Deus, sabia de todas as coisas. Quer dizer, o que eu aprendo com isso? Poxa, se Jesus, primeiro, foi humilde, serviu e orava muito, poxa, eu, como um discípulo de Jesus, eu tenho que aprender a orar bastante, a servir e buscar sempre a Deus. Jesus ensinou isso. Quem entendeu isso? Porque veja, eu fiz até questão de grifar aqui no meu texto, para falar sobre isso, o versículo 39, o texto diz assim, como de costume. O costume de Jesus era orar sempre. O costume de Daniel era orar 3 vezes ao dia.
E ele orava tanto que Deus revelou para ele como é que seria o final do mundo. Leia o livro de Daniel. Você quer saber como é que vai ser o fim do mundo? Leia o livro de Daniel. Deus revelou para ele. Ele teve um sonho e buscou a Deus. Deus revelou. Por quê? Porque Deus quer dar estratégias. Deus quer livrar a gente do mal. Jesus ensinou isso na oração: livra-nos do mal, livrai-nos do mal. O problema é que as pessoas hoje, no século 21, elas não querem mais a estratégia. E Paulo, como eu disse, entendeu isso. Acompanha aqui no telão. Ele escreveu para a igreja de Éfeso, um texto muito conhecido, eu só vou citá-lo, versículo 10 de Efésios 6. Ele diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, olha o que ele diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos. A gente não vai se matar mais um ao outro. A nossa luta agora é contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe uma região celestial que muita gente não acredita, mas ela é mais real do que essa dimensão que a gente vive. A dimensão espiritual acontece em guerras. Os demônios estão por aí soltos, apesar das pessoas não acreditarem, tentando nos destruir, tentando nos afastar da presença de Deus, tentando enfraquecer a nossa fé, tentando levar a gente para o buraco, para a depressão, tentando trazer problemas, dificuldades, discussões, brigas, tentando fazer fofoca, para que a gente possa falar mal uns dos outros. Essa é a função dos demônios. Então o que Paulo disse? Agora que eu tenho Jesus, agora que eu recebi Jesus, eu não vou mais ficar discutindo com a pessoa, porque se eu parar para discutir com uma pessoa, como acontece hoje no trânsito, por exemplo, no trânsito os caras discutem e de repente um saca a arma e dá um tiro. Ou então ele pega o carro e quer passar por cima. Essa é a tônica do mundo de hoje. Aí o que Jesus falou para a gente? Gente, agora é um novo reino. Agora vocês receberam uma nova vida, essa vida espiritual. Viva essa vida espiritual. De que forma? Agora você não briga mais com o cara. Você tem que entender que por trás dele ou dentro dele tem uma ação demoníaca. Então não seja igual a ele. Seja diferente dele. Por quê? Porque agora você tem Deus na tua vida e Deus quer te dar estratégia para lidar com essa situação. Mas os cristãos de hoje parecem não entender. Tanto que Paulo, do versículo 13 até o 17, ele descreve esse tipo de armadura espiritual. No capítulo 6, versículo 18, acompanhe aqui, ele diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e tenha isso em mente. Vocês têm que orar sempre, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. O que Paulo está dizendo? A nossa luta agora não é mais um contra o outro. Passou esse tempo, apesar de os exércitos estarem por aí se armando a cada dia, criando armas químicas terríveis. Hoje tem até drones que são assassinos. Dia desses, os Estados Unidos conseguiu matar um líder do Islã lá no Oriente, através de um drone que foi enviado, descobriu onde o cara estava, e um tiro certeiro na cabeça, matou o camarada. Ou seja, eles não estão nem mandando mais o exército, estão mandando agora tipos de tecnologia que existem que podem até destruir pessoas. Os exércitos estão por aí assim, as pessoas estão por aí assim, querendo brigar umas com as outras, vizinho que briga contra vizinho. Por quê? Porque o cara varreu a sujeira para frente da minha casa. Onde já se viu? O cara é folgado, ele parou na frente da minha casa. Pô, esse cara que lá da empresa, o bicho está aí, é vagabundo, eu trabalho, o cara está aí, eu vou dar uma dura nele. Irmão, nós não fomos chamados para isso. Eu sei que é difícil de entender, mas nós não fomos chamados para isso. Nós somos nação santa, raça eleita, povo escolhido pelo Senhor. Para quê? Para mostrar as boas obras que o Pai tem realizado ainda nesta era, ainda neste século. E eu entendo que Deus é estrategista, eu entendo. E todos os dias, quando eu acordo pela manhã, eu tenho o meu momento de oração e eu peço: Deus, me dá estratégias. As dificuldades que eu vivo,
as lutas que eu enfrento, as dificuldades da igreja. Eu peço estratégia. Senhor, dá estratégia. O que eu devo fazer? E eu fico esperando Deus falar. Às vezes Deus não fala. Talvez porque eu precise orar mais ainda. Mas algumas vezes Deus fala. Faça isso. Espere. Cuidado. Porque Deus é capaz de fazer coisas tremendas. Como eu disse, a capacidade que Ele tem de dar soluções é diferente de tudo que a gente conhece. É aquilo que eu escrevi ontem na divulgação do tema de hoje. É aquela história, quando o cara vem com a espiga, você já está com o curau pronto. Deus é assim. Quando você está chegando com a espiga, Deus já tem o curau pronto. Por quê? Porque Deus é atemporal. Deus está fora deste tempo. Deus existe antes do tempo. O tempo existe para mim e para você. Nós estamos vivendo este tempo. O passado a gente sabe o que aconteceu. O futuro a gente não sabe. A gente tem esperança, a gente ora, mas o futuro a gente não sabe. Todavia, como Deus é atemporal, está fora do tempo, Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Por quê? Porque Ele é Deus. Amém, queridos? Você crê nisso? Deus, Ele sabe o que vai acontecer. Tanto que já revelou isso para Daniel, tanto que está descrito no livro de Apocalipse, o que vai acontecer com o mundo, na verdade, o que já está acontecendo. Deus sabe. Então, por Deus saber, o que Ele quer? O que Ele deseja, na verdade? Que eu e você dependa dEle. Lembra do povo lá que saiu do Egito? O povo saiu do Egito. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, cantaram, dançaram, louvaram, e foi maravilhoso, legal, e tal, até o dia que eles chegaram, até o momento que eles chegaram na frente do mar. Aí veio aquela dificuldade, eles começaram a falar, foi para isso que você trouxe a gente aqui, para morrer aqui. Deus abre o mar, o povo passa, o exército do Egito vai atrás, eles morrem afogados. Do outro lado, de novo, eles cantam. As mulheres com Miriam pegaram o tamborim, começaram a cantar e dançar, louvar a Deus, tal. Até o outro dia, quando eles ficaram com fome. Que povo é povo, irmão. Em qualquer lugar do mundo, povo é povo. Agora, quando tem pessoas, lembra que eu falei, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Lembra da semana passada, quando eu tenho expectativa. Por que eu vou para a igreja? Eu tenho expectativa. Eu vou lá porque eu vou adorar a Deus, eu vou exaltar o seu nome, eu vou ter comunhão com os meus irmãos, vou orar uns pelos outros. E no momento da palavra, Deus vai me dar algumas estratégias para durante a semana eu conseguir alcançar o que eu quero alcançar. Vou falar de novo, Deus sabe o futuro. E por saber o futuro, Ele quer mostrar para você. Tipo, Davi pecou, Deus sabia que isso ia acontecer. Mas em nenhum momento Davi chegou e consultou o Senhor, aquela mulher é tão bonita, porque se ele consultasse, Deus ia falar assim, ela é bonita, mas casada. Então, Deus, mas ela é bonita. Sim, mas você já tem 10. Mas ele não consulta, porque geralmente as pessoas não consultam a Deus quando vão tomar decisões assim. Você já pensou, eu já falei aqui, antes de casar, se você orasse, jejuasse, sei lá, 1 ano, começa a namorar, tal, aí você vai conhecendo a pessoa e você vai orando e jejuando, Senhor, essa pessoa meu irmão, eu duvido que se você orar durante 1 ano, Deus vai falar assim, olha filho, casa que é essa, ou então Deus vai falar assim, espera um pouquinho que eu tenho coisa melhor para você. Mas não, as pessoas geralmente elas fazem as coisas, saem dos caminhos do Senhor, esquecem Deus e vão fazendo as coisas. Depois que a coisa aperta, agora, oh Deus, o que eu faço? Filho, eu queria te falar, para você não entrar nesse barco furado, mas você entrou. Tudo bem, ainda assim eu te amo e vou te ajudar. Porque Deus é bom, Deus tem misericórdia de nós. A verdade que eu quero explicar e conversar com os irmãos hoje é que quando nós temos uma conexão com Deus, quando nós oramos, quando nós buscamos em Deus estratégias para a nossa vida, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, irmãos. Lembra de Adão? Antes de pecar, o que acontecia? Final do dia, Deus chegava lá e batia um papo com Adão e a sua esposa. E aí, Adão, como é que foi teu dia hoje?
Senhor, hoje bacana, né? Eu vi uma árvore, eu vi um mar, vi um rio ali, o céu bonito, né? Pô, o Senhor não é fraco não na criação, hein? Aí no outro dia, e aí Adão, como é que você está? Tudo bem? Como é que foi o seu dia? Deus sabia do dia dele. Mas você vê o interesse de Deus? E aí, tá, olha o seguinte, tem vários animais, você viu? E eu ainda não pensei no nome deles. Que tal você ajudar? Oh Deus, que legal. Escuta, aquele bicho grande que tem um pescoço desse tamanho, que nome que você dá? Girafa. Tá bom, vai ser girafa. Se você ler o texto de Gênesis, está mais ou menos assim. Deus pediu a colaboração de Adão para algo que ele criou. Mas o interesse de Deus em ter um relacionamento conosco é desde o princípio. Até que Adão pecou e Deus chega no final da tarde, e aí Adão, como é que você... Quer dizer, aonde você está? Senhor, eu me escondi porque eu ouvi. Quem te falou que você... Dali começou o mal. E o mal perdurou. E os exércitos guerreando, se matando, destruindo. Essa era a vontade de Deus? Lógico que não. Até que vem Jesus e fala assim, eu vou estabelecer um novo reino. Um reino de amor, um reino de paz, que começa nessa terra. Esse negócio de falar assim, lá no céu eu vou ser feliz, eu vou ter paz. Não, irmão, não, irmã, começa aqui. Jesus pagou um preço na cruz do Calvário para começar aqui e continuar nos céus. Só não vive isso quem não entendeu. Por quê? Porque as pessoas não buscam a Deus. Não querem estratégias. Lembra de novo aqui, 2 Samuel 5, Deus diz para ele, quando você ouvir o som dos passos sobre as amoreiras, é sinal para você ir que eu estou contigo. Deus quer falar comigo e com você, na calada da noite, na tarde, na hora do almoço, de noite, de madrugada. Deus quer falar com a gente, mas a gente busca? Não. A gente não quer saber muito de Deus, a não ser que a situação aperte. Caso contrário, você vai assistir televisão, você vai para o shopping, você vai curtir, porque você quer viver a tua vida. Sim, você pode viver a tua vida. O que eu estou falando é que você tem que aproveitar os momentos especiais que você tem para falar com Deus. Porque Deus é estrategista. Deus já sabe o teu futuro. Sabe aquele cara que quer te pegar na esquina? Sabe aquele bandido que quer te assaltar no semáforo? Sabe aquela pessoa que quer dar um golpe em você? Deus já sabe. E Ele quer te revelar isso. Sim ou não, irmãos? Estou falando alguma bobagem aqui? Então por que a gente não sai dessa fria que muitos estão? A crise existe crise, não é de hoje. Do tempo de Isaac havia crise. Desde o tempo de Isaac. Tinha uma crise, tinha uma seca, tinha uma dificuldade, todo mundo passando dificuldade. Aí ele lembra, fala assim, eu estou em dificuldade também. Eu vou para o Egito, meu pai foi para o Egito quando ele enfrentou dificuldade. Aí Deus aparece e fala assim, espera um pouquinho, filho, você confia em mim? Eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Claro que eu confio, eu conheço o Senhor. Então fica na onde você está, porque na onde você está, eu vou te abençoar. E o texto diz que Isaac creu na palavra do Senhor. E ele plantou, os outros zoavam ele. Ele plantou, um ano depois, para cada semente ele colheu 100 frutos. Por quê? Porque Deus é estrategista, Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer abençoar a mim, a você, a tua família. Então, o que eu tenho que fazer? Me conectar com Deus. Lembre-se, Deus é santo. E todas as vezes que eu entro na presença do Senhor, eu até peço perdão pelos meus erros e pecados. Mas eu sei que Deus me ama. Eu sei que Ele tem estratégias para a minha vida. E no dia que eu entendi isso, alguns anos atrás, e comecei a buscar a Deus, muita coisa mudou na minha vida, no meu ministério. Por quê? Porque eu sei que Deus quer o melhor para mim. Guarde isso no teu coração. Deus conhece o teu futuro. Eu falei a semana retrasada aqui, você cometeu alguns erros na vida, chegou a hoje, do domingo que nós estávamos aqui, chegou hoje, está aí, esquece o passado. Você pode até sofrer algumas coisas, pelo que você falou, fez, plantou, esquece. Se você vier a sofrer, como Davi, mesmo sofrendo, ele continuou firme, servindo a Deus, buscando a Deus. Deus o tornou um grande rei, Deus o enriqueceu, Deus o capacitou. E a Bíblia diz, mesmo com todos esses erros, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele buscava Deus, e quando ele buscava, Deus dava estratégias. Portanto, nós estamos começando setembro,
Hoje é o primeiro domingo de setembro, nós temos 4 meses ainda pela frente de 2022. Vou falar a mesma coisa que eu falei ontem à noite aqui para os obreiros. Nesses 4 meses que faltam, meu irmão, que Deus possa te dar estratégia de você ser ricamente abençoado em todas as áreas da tua vida. Isso não depende dele, isso não depende de igreja, isso depende de você. Resta saber se você quer viver essas estratégias de Deus na tua vida. Como, pastor? Poxa, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou buscar. Lembra que Jesus, como de costume, Jesus foi orar. E ele foi orar pedindo a Deus que tivesse misericórdia e o livrasse. Deus não falou nada, porque ele precisava passar por aquilo para eu e você estar aqui hoje. Mas também o texto diz que depois que ele ressuscitou, Deus fez com que o nome dele se tornasse o nome acima de todos os nomes. E ao nome de Jesus um dia todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, creia. A estratégia que Deus tinha para Davi foi uma, para guerrear contra homens. Hoje, Deus quer dar estratégia para você guerrear contra talvez o maior inimigo que eu e você tenhamos, nós mesmos. Porque só Deus conhece o que passa no meu coração e no teu coração. Deus conhece os meus desejos, os teus desejos. E às vezes, quando nós precisamos de ajuda, a gente clama, fala: Senhor, poxa vida, eu estou sendo tentado nessa área, me ajuda, Senhor. Ah, é, filho, eu vou te ajudar, claro. Deus vem e fortalece, Deus vem e capacita, Deus vem e livra. Amém, irmãos? Depende de você. O Deus estrategista de todos os tempos está conosco aqui nessa manhã. Antes de participarmos da ceia, eu gostaria de orar com você, mesmo assentado. Feche os teus olhos nesse instante. Aleluia.